Sim, agora sim. Então, vamos lá. Pessoal, hoje a gente tem a presença aqui da Joyce Balduino. Ela vai falar sobre marketing em redes sociais. E eu vou pedir, Joyce, que você se apresente. Como você gosta de ser apresentada? Sim, sim. Apresente ao pessoal aí, por favor. Boa Boa tarde live a todos, gente. a todos. Boa tarde. Meu nome tarde. é Jaite. Boa tarde. É isso mesmo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu costumo brincar que meu nome é quase Joyce, mas vocês vão trocar pelo A. Aí fica mais fácil de lembrar, tá bom? Hoje eu trouxe um tema relevante e é um tema que eu acho que os jovens gostam muito de conversar, que é as redes sociais. Mas eu quis trazer uma brincadeira de como isso pode ajudar vocês a embarcar no mercado de trabalho, tá? Vou fazer uma breve apresentação minha antes da gente estar dando a entrada aqui no assunto. Como eu já disse para vocês, meu nome é Jaite, eu sou formada em jornalismo e eu trabalho com marketing já tem 2 anos aproximadamente. E eu encontrei o marketing, além de ser uma forma de encontrar minha profissão, também uma maneira de eu trazer e trabalhar a minha imagem, que foi dentro das redes sociais, principalmente o Instagram. Hoje a gente vai trabalhar alguns tópicos importantes, a gente vai conversar aqui alguns tópicos importantes que vão fazer vocês entenderem um pouco melhor sobre o assunto e entender também como o marketing pode ajudar vocês a entrar no mercado de trabalho. Os tópicos principais é o que é marketing, que talvez vocês já ouviram a expressão, mas não sabem o significado real ou como colocar ele em prática. Número de usuários dentro da internet, das redes sociais como um todo. Os perigos das redes sociais para a saúde mental, porque é algo que a gente tem que se pensar, principalmente com um número bem ascensão de notícias e de informações o tempo todo nas redes sociais. A relação dos jovens com as redes sociais, como isso é benéfico, como isso traz pontos negativos também, como isso pode melhorar a sua relação, fazer amizades, entrar no mercado de trabalho. Quero apresentar para vocês também a minha experiência, como que foi quando eu saí do meu ensino médio, minha inserção no mercado de trabalho, como que foi a minha descoberta dentro das redes sociais e trabalhar com marketing. E como que eu transformei isso dentro da minha carreira profissional. O primeiro tópico, que é o base, o que é marketing e como ele nos influencia. Apesar de ser uma palavra muito usual, às vezes a gente nem sabe como ele significa a importância do que a gente consome diariamente. O marketing é a arte de explorar, criar, entregar valor para satisfazer a necessidade ou o desejo de um mercado consumidor. Então, ou seja, o marketing nos influencia em tudo. A roupa que a gente compra, o sapato, a comida que a gente come, só do ato de ver, tudo isso é um serviço de marketing, é um ato de marketing. O marketing é um formato de serviço que muitas empresas abordam para mostrar o serviço e para fazer venda através do olhar, né? Através da chamada de atenção, através daquilo que a gente quer consumir. E ele nos influencia diretamente porque ele faz o poder de compra em todos os ambientes. Agora eu quero apresentar para vocês, antes da gente dar seguimento, a comparação da tecnologia de antes com a tecnologia atual. Antes, a gente tinha muito menos acesso à internet e também às ferramentas digitais. Por exemplo, eu tenho 27 anos, mas há 10 anos atrás, o número de informações e o número de acesso que eu tinha em relação aos tempos de hoje era bem menor. Eu tinha acesso, por exemplo, somente à internet na escola ou na biblioteca na época. Então, eu não tinha esse acesso e poder ascensão dentro de outros conhecimentos, por exemplo. Na internet a gente consegue pesquisar informações cotidianas, consegue pesquisar tempo, consegue pesquisar coisas que a gente quer comprar, consegue pesquisar assuntos voltados para estudo, cursos, consegue pesquisar
assuntos do dia a dia, que é muito presente nas redes sociais, por exemplo, que está muito em ascensão. O que hoje em dia é muito grande, porque é um fluxo o tempo todo, um grande acesso com tudo que envolve o mundo digital. Aí, dentro desse ambiente digital, a gente já pode abordar tudo isso que eu falei que antes a gente não tinha e trazer como benefício. Porque se hoje a gente tem muito mais acesso, por que não usar isso como coisas positivas? Para vocês terem ideia, esse número é um número global, é uma média de tanto de pessoas que está conectada o tempo todo. Em média, 4,7 bilhões de pessoas conectadas no Instagram, Google, Twitter, YouTube, Facebook e outras redes também, TikTok, que é uma rede que agora tem até abertura para mensagens também, porque antes era uma rede mais de vídeo, mas agora também tem a parte lá de direct, igual o Instagram, onde você consegue conversar com outras pessoas. Então, são várias redes com várias pessoas do mundo todo conectados ao mesmo tempo. Então, isso aí que é o grande fluxo de informações. E a grande questão é preciso estar em alerta com o que a gente consome. Quais são os perigos da grande quantidade de informações ao mesmo tempo? A falta de atenção, que às vezes, por exemplo, quando a gente passa muito tempo conectado no celular ou muito tempo consumindo assuntos e conteúdos que não vão nos agregar, isso influencia no dia a dia, então traz falta de atenção, dificulta a memorização, porque, por exemplo, se você fica focado em muita coisa que não são coisas que, às vezes, você realmente precisa aprender naquele momento, o que você precisa aprender depois, seja assunto da escola, ou que seja para quem precisa aprender para trabalhar, alguma coisa assim, você não vai pensar, porque seu mundo está ligado naquilo da rede social, que às vezes você passa mais tempo lendo e ouvindo. Excesso de ansiedade. Infelizmente, principalmente após a pandemia, ou durante a pandemia mesmo, o número de jovens e de pessoas no geral, com ansiedade, com nervosismo, com comparação o tempo todo, aumentou muito. Porque como a gente passou muito mais tempo dentro de casa, muito mais tempo também conectado nas redes sociais, automaticamente isso aumentou. Então, além da ansiedade, também vem o ato da comparação. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o conteúdo que a gente consome para saber se isso vai nos agregar positivamente ou negativamente. Outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, que é um perigo muito grande do excesso de informações, é a desmotivação. Porque, às vezes, por exemplo, o que você consome na internet não vai te incentivar a estudar, não vai te incentivar a entrar dentro de algo que vai te ajudar a trabalhar, por exemplo. E isso foi uma das coisas que eu tive que ter muito discernimento. Eu formei, gente, vai fazer quase 3 anos. E quando eu escolhi trabalhar com Instagram, foi até um momento de exercício para mim. Porque eu sou formada em jornalismo e eu quis aprender a falar melhor. Porque a formação, a faculdade de jornalismo em si, ela já trabalha muito a fala, já trabalha muito como que a gente deve se comportar, apresenta trabalhos, principalmente por causa que tem os exercícios na TV, no rádio. Só que eu queria aprimorar mais isso, porque caso eu encontrasse uma vaga de emprego que fosse me favorecer nessa área, eu queria já me sentir preparada. Então foi quando eu optei por fazer o curso de oratória. E tanto é que é uma coisa que eu indico para qualquer pessoa, porque além mesmo da faculdade, o curso de oratória me agregou muito como pessoa, porque eu perdi a timidez, me ajudou a conversar melhor quando eu estava apresentando numa entrevista de trabalho, ou, por exemplo, até mesmo para estar aqui conversando com você, o curso de oratória foi muito benéfico para mim. Então, desde quando eu escolhi investir no trabalho com a internet, que foi onde que eu coloquei em prática o meu curso de oratória, eu quis colocar em prática todo o conhecimento que eu estava adquirindo na faculdade com os cursos que eu estava fazendo. E até foi uma forma de praticar. No começo, eu ficava com vergonha, ficava insegura,
E hoje em dia a gente vê que os jovens, as pessoas querem muito trabalhar na internet, mas falta um pouco de preparação até mesmo para saber como vai trabalhar ou com o que vai trabalhar. Igual, 2 anos atrás, quando eu comecei, eu não sabia exatamente o que trabalhar. Então, eu tive que identificar os pontos positivos. E essa é uma das vantagens de você entender um pouco melhor do marketing, que você vai aprender a entender e conhecer os seus pontos positivos. E dentro dos pontos positivos, a gente tem que tomar cuidado com um dos perigos também, que é outro ponto que eu coloquei aqui, oscilação emocional e atitude impulsiva. Porque, infelizmente, quando a gente consome conteúdos que não nos agregam, a gente fica misturando o tempo todo as sensações que a gente tem, que entra dentro daquilo que eu falei sobre comparação. Eu resumi um pouco aqui para vocês a minha experiência e, dentro disso que eu falei, eu usei a minha formação para aprimorar as minhas habilidades. Hoje eu estou lá no Instagram como Dicas da Jai. E no começo eu usava isso apenas para dar dica de beleza, porque eu sempre usei isso por eu trabalhar com salão de beleza, ou por trabalhar com mulheres, por trabalhar com cabelos, eu sempre usei isso para poder dar dica. Então eu dava dica de beleza, dava dica de coisas no meu dia a dia, porque eu sempre fui uma pessoa que pesquisou muito. Depois eu comecei a trazer isso para dentro da minha vida de trabalho. Por que não colocar isso dentro da vida de trabalho? Então, eu comecei a dar dicas de tudo. Foi onde que eu coloquei em prática todo o conhecimento que eu tenho. E uma coisa que eu quero deixar até de importante para vocês é sobre a gente usar as ferramentas que a gente tem. Porque na época, 2 anos atrás, eu não tinha a quantidade de ferramenta e até mesmo informação, porque a informação vai evoluindo e aumentando o tempo todo. Em relação a 2019 para cá até agora, o quanto de informações aumentou, o quanto de mensagens, o quanto que a modernidade, as próprias redes sociais evoluíram muito. E é até um ponto importante, porque a gente sempre deve estar em busca de conhecimento. Eu queria saber de vocês aqui, quem já pensou em trabalhar com a internet, ou já de vez em quando grava uns stories, alguma coisa aí. Eu já pensei em trabalhar. E você já pensou exatamente o que você queria falar, Ana? É a Ana que está falando? Mariane. O Maurício falou que meu áudio está travando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, por aqui está tudo bem. Ótimo. Olha, eu vejo que muitos de vocês já pensaram em trabalhar na internet. Já pensaram em trabalhar no Instagram. E quando vocês pensaram em como fazer isso? Ou tentaram fazer? Pensar, eu pensei. Agora falta coragem, né? Eu quero falar para vocês como que isso pode ajudar vocês a entrar no mercado de trabalho. Quando eu estava até mesmo preparando essa apresentação aqui para vocês, eu pensei em quando eu estava no meu ensino médio, a falta que fez até mesmo alguém me dar esse tipo de instrução para eu falar melhor quando eu fosse pedir o meu primeiro emprego, para eu conversar durante uma entrevista de trabalho, ou, por exemplo, para conversar até mesmo no meu dia a dia com os meus colegas de escola, para apresentar um trabalho, e o quanto isso faz diferença. Porque colocar em prática dentro da rede social, que é um momento que a gente está ali para isso mesmo, para poder gravar um story, se você quiser mostrar o seu dia a dia, é o momento de colocar em exercício. Quando eu estava com dificuldade, até mesmo com vergonha no começo, eu falava só para algumas pessoas. Aí depois eu fui perdendo a timidez, fui perdendo um pouco a vergonha e fui falando. Às vezes eu gravava com 1 milhão de filtros para ver se aquilo me ajudava, ou às vezes, por exemplo, eu ficava lá jogando coisas que as pessoas fossem interagir comigo para poder eu falar com mais facilidade, ou pedir para as pessoas, gente, sugere para mim qual dica que vocês querem, que aí eu pesquise e depois jogo aqui para vocês, porque muitas coisas que eu aprendi foram coisas que as pessoas me sugeriram para que eu estudasse na época.
E isso ajuda tanto porque as empresas hoje em dia observam quem é desinibido no mercado de trabalho, observa quem quer realmente aprender, porque tudo isso é uma maneira de esforçar. E dentro disso que eu falei com vocês, foi o que eu fiz muito, que é usar as ferramentas para coisas positivas. Por exemplo, quem é que usa o Google para poder pesquisar coisas? Eu. Geralmente vocês pesquisam o quê? Coisas do momento? O que vocês pesquisam? Eu pesquiso também. Eu costumo pesquisar sobre cultura pop, igual livro que eu gosto, coisa assim. Então você lê tudo que eu muito, tenho né? dúvida. É, A eu André gosto de ler. tem uma dúvida? Tudo que eu tenho dúvida. Ah, sim, você pesquisa tudo que você tem dúvida. E o tanto que é importante vocês terem acesso, porque agora, como vocês têm mais acesso a informações e é tudo muito rápido, vocês podem usar isso, por exemplo, agora, para pesquisar candidatos legais para vocês, para pesquisarem cursos que vocês podem fazer de graça na internet. Vocês podem usar a internet para poder pesquisar também coisas que vão agregar dentro da escola, dentro da formação. Conta aqui para mim, se estão no primeiro, segundo, terceiro ano? Tô no nono. Eu tô no Primeiro nono. Nono. Eu também. E vocês já pensaram em alguns cursos que vocês podem fazer? Ó, a gente está mesclado aqui, né? Os alunos segundo, nono ano. Eu tô fazendo curso de matemática que liberaram. Informática, bacana. Tudo isso, gente, vocês podem colocar em prática no dia a dia. Por exemplo, essa pessoa aí que citou que faz curso de informática, já pensou em treinar para fazer um currículo? Pode repetir a pergunta, por favor? É uma boa, viu, gente? De usar a administração informática, usar o conhecimento de vocês para vocês ir treinando aquilo que vocês estão aprendendo, colocando em prática e usando as ferramentas que vocês já têm. Por exemplo, as redes sociais, elas geram oportunidades de trabalho para jovens. Por quê? Quem está presente nas redes sociais, as pessoas passam a observar mais. Igual eu contei para vocês, que quando eu comecei como... O Davi está perguntando se trabalhar com TI dá bom. O trabalho com desenvolvimento de computadores e softwares, no geral, é muito bom, porque quem não usa computador hoje em dia, né? Então, está sempre precisando de manutenção. É uma coisa que, como é de uso para todo mundo, nunca vai faltar trabalho. Então, acho que vale a pena você pensar na possibilidade de investir. O bom dessa área, Davi, é que, por exemplo, se você não quiser exatamente uma faculdade, você pode procurar um curso técnico que já vai te dar uma abertura para um primeiro emprego ou para um trabalho na área mesmo. E com isso, vocês vão usando as ferramentas que vocês têm. Porque quanto mais vocês vão colocando em prática, mais habilidades vocês vão desenvolvendo, mais experiências vocês vão tendo. Alguém mais aqui faz outros cursos, quer dividir? Em relação ao dinheiro, Davi, eu acho que é muito... Depende muito, sabe? Porque o que acontece? Quando eu escolhi o meu curso da faculdade, eu escolhi pensando naquela época. Mas 4 anos depois, o meu curso já estava em outra ascensão, em outra época. E até uma coisa boa de trabalhar o marketing, porque o que acontece? Quando você tem conhecimento com aquilo que você quer trabalhar, independentemente se passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai virando uma pessoa, um profissional adaptável. Então, por exemplo, quem está no nono ano agora, se já começar a pensar nas possibilidades de trabalho, tentar estar atento ao mundo digital, mas com coisas que vai te agregar, com cursos, estar atento, por exemplo, numa faculdade que quer fazer, por mais que ainda falta muito, é uma maneira de estar usando as ferramentas que tem e estudando como vai querer trabalhar daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 3 anos, principalmente que pode acontecer de vocês estarem em vagas de jovens aprendizes, por exemplo.
E como eu disse para vocês, como as redes sociais abrem caminhos para o mercado de trabalho, vocês podem usar tudo isso para poder mostrar o trabalho de vocês, mesmo que vocês ainda não estejam prestando serviço para outras pessoas ou para alguma empresa em si. E até colocando em prática dentro da própria escola. Porque eu costumo dizer que conhecimento adquirido e compartilhado, a gente vai aprendendo mais ainda quando a gente tem essa troca. A respeito do marketing ou rede social, vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal, vocês querem aproveitar para tirar alguma dúvida? Não. 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 Como eu disse para vocês, lá no me perguntou qual a melhor forma de aproveitamento do marketing. É essa a pergunta? Sim. Acho que sim, Jais. Olha, a melhor forma de aproveitamento do marketing é o formato que você escolhe para poder se apresentar. Como eu disse para vocês, o marketing nada mais é que você usar suas estratégias ou usar suas habilidades para mostrar, para oferecer alguma coisa. Se você vai oferecer a sua imagem, o seu serviço, o que você quer oferecer, por exemplo? No meu caso, hoje em dia, como eu já trabalho com isso, eu ofereço consultoria para empresas para trabalhar com assessoria de mídias sociais ou quando uma empresa quer entender melhor como vai se portar melhor na internet. Essa é a maneira como eu ofereço o meu marketing, o meu conhecimento. Agora, se você escolher um outro nicho, se eu tivesse escolhido, por exemplo, se eu tivesse uma loja de roupa, e como que eu iria trabalhar isso? Mostrando as peças de roupa, colocando outras coisas à mostra. Hoje em dia, por exemplo, as lojas estão tendo que se reinventar, né? Fazendo uso dos influencers também, que é uma outra maneira de crescer na internet com marketing. Como você começou a se inserir no mercado de trabalho pela internet? No começo, igual eu contei para vocês, eu fiz tanto de espontânea vontade porque eu só queria colocar em prática todo o conhecimento que eu tinha da faculdade e o curso que eu tinha acabado de fazer, que é o curso de oratório que eu fiz. Aí, como eu queria muito colocar em prática para saber se eu realmente aprendi aquilo que eu fiz, eu comecei dando dicas de beleza mesmo. Só que depois, como eu formei da faculdade, fiz outros cursos, e eu fui entrando e entendendo o marketing para servir as pessoas, que é trabalhar com empresas, que é cuidar das redes sociais de outras empresas, foi aonde que eu comecei a mostrar a minha especialização. Hoje em dia eu entendo de rede social, usar estratégias, como a empresa vai se mostrar, quais os melhores horários de postagem, usar as estratégias atuais, entender também as mudanças que o Instagram, principalmente, né, porque é uma das maiores redes de venda de hoje em dia, de loja, de mercado no geral, entender todas as estratégias, aí, depois que a partir do momento que eu entendo isso, eu consigo mostrar o meu conhecimento para as empresas e as empresas contratam o meu serviço. Mas isso tudo, porque lá atrás, mesmo antes de saber se eu ia trabalhar com isso ou não, eu comecei a colocar em prática um curso que eu fiz. E tudo isso, hoje em dia, na minha vida é de forma natural. Porque, por exemplo, se vocês depois acessarem o meu perfil, vocês vão ver que lá no meu perfil eu dou dica de tudo. Eu dou dica de produtividade, eu dou dica de livros, eu dou dica de coisas que vão agregar na nossa semana. Essa semana, por exemplo, ontem, na verdade, eu dei dica para quem tem dificuldade de acordar cedo. Coisas que eu tive que aprender ao longo da vida, porque, gente, eu acordo cedo desde criança, porque eu sempre estudei de manhã. Aí depois veio a vida adulta, então eu não sei o que é acordar tarde. Então eu tive que aprender. E quando a gente precisa acordar cedo e tem dificuldade, como que a gente vai se adaptar a isso, entendeu? Então eu dei dicas lá de como que a gente faz de usuários mesmo para poder acordar cedo, que facilita a estar bem disposto durante o dia e por aí vai. Aí eu mesclo muito, porque eu quero usar as minhas habilidades de trabalho e também as minhas habilidades pessoais, que são as coisas que eu pesquiso e gosto de dividir com outras pessoas.
Joyce, eu vou te pedir um favor. Sim? Será que você poderia passar, já que você está conhecendo o pessoal, você falou isso de acordar cedo, mas, por exemplo, de chegar atrasado, né, a ter problema Aham. com o horário. Teve um aí que falou dormir cedo também. Você não quer aproveitar e compartilhar umas 2, 3 diquinhas com a gente, já que está todo mundo aqui assistindo, não? Com certeza, com certeza. Vou aproveitar o gancho que eu falei sobre a dica de acordar cedo e completo o restante. Uma das dicas que eu dei, gente, que eu coloco muito em prática, por exemplo, para quem usa o celular como despertador, é nunca deixar o celular perto da cama ou debaixo do travesseiro. Porque o que acontece? Quando você deixa o celular perto do travesseiro e você acorda de manhã, na hora que ele toca de manhã, automaticamente o que a gente faz? Vai lá e liga o modo soneca. Se você liga o modo soneca, você tem mais 10, 15, 20 minutos ainda enrolando na cama. Agora, quando você deixa o celular longe, você é obrigado a levantar e desligar. E quando você levanta para desligar, o seu corpo já desperta e automaticamente você já tem que ficar acordado e já entra dentro dos seus compromissos. Agora, para quem tem dificuldade de dormir cedo, é muito importante pensar em organização de tarefas. Porque, por exemplo, se você tem dificuldade de dormir cedo, é porque você deixa muitas coisas para fazer à noite. Talvez um trabalho de escola, talvez fica mexendo no celular por muitas horas, talvez fica... Tem tarefas de casa mesmo para quem ajuda os pais, a mãe em casa. E tem coisas para fazer à noite. Se você deixa muita coisa para fazer à noite, automaticamente aquele tempo de ficar acordado vai aumentar. Então, o segredo é, se você aprender a organizar a sua semana e não deixar muitas coisas para fazer durante a sua semana no período da noite, você consegue organizar e dormir mais cedo. E também diminuir o uso de redes sociais, que é uma coisa que eu falei com vocês dos perigos, porque quanto mais a gente passa nas redes e nos aplicativos, mais tempo a gente quer ficar, principalmente agora com o aumento dos vídeos. Então, a gente vai lá de um vídeo para o outro, de um vídeo para o outro, quando vê, passou 2, 3 horas lá, deitado, sentado, sem fazer nada. Então, diminuir o número das redes sociais, não deixar muita coisa para você fazer à noite e estar dentro do seu planejamento. Agora, o outro ponto que ele pediu para eu falar sobre a questão de chegar atrasado, eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que quebrar a fala, né? A brasileira é acostumada a chegar atrasado. Para quem, por exemplo, até mesmo vai trabalhar ou quer começar a trabalhar, isso é uma das coisas que o mercado mais olha, gente. Pontualidade. Porque, por exemplo, para bater ponto, para marcar presença, não tem como chegar atrasado. E eu acho que isso também vai muito de hábito. E tudo na nossa vida é hábito. Se você sabe que tem dificuldade de chegar pontualmente num lugar, então começa a fazer suas coisas mais cedo, adianta suas tarefas mais cedo. Não deixa para poder, por exemplo, se o compromisso é 7 horas, aí eu vou começar a tomar banho 6 horas da tarde. Não. Já começa ali 5 horas da tarde. Ou, por exemplo, se for algum evento, já deixa a roupa mais ou menos escolhido. E para você não correr o risco de chegar atrasado, principalmente quando depende de uma condução, ônibus, Uber ou qualquer coisa assim, que precisa de deslocar do seu local. Então, por exemplo, o segredo é, para quem tem dificuldade, deixar as coisas mais ou menos preparado e não começar a se arrumar ou começar a preparar as coisas pouco tempo antes do evento ou antes do compromisso. Quem aí tem dificuldade de chegar no horário nos lugares? Ou em algum compromisso, na escola? Ah, Quem está respondendo que tem dificuldade é porque deixa tudo para a última hora? Conta para mim. Exatamente. Olha, o segredo para poder não chegar atrasado é não deixar para a última hora. Começa a colocar em prática. Uma coisa que tem me ajudado muito, que eu já uso já, sei lá, deve ter uns 2 anos já, que é planejamento planner. É aqueles quadros, tem uns quadros que é o do dia, tem um que é da semana, tem um que é do mês. Então, você já sabe mais ou menos ali as tarefas que precisa
E quando você se organiza, você já sabe também o que pode não acontecer e já mais ou menos se prepara até para possíveis imprevistos. E é até uma dica importante que eu acho que cabe para a vida toda, né? Para tudo que a gente vai usar na nossa vida, trabalho, estudo, vida pessoal, planejamento. Porque quando você se planeja, você consegue se preparar para várias coisas. Eu tô vendo aqui que tem uma galera que acorda bem cedo, né? E, Joyce, eu vou te pedir um outro favorzinho. Você está falando de marketing e, às vezes, as pessoas ficam muito confusas de que tipo de informação eu coloco nesse perfil meu, que no caso, para fazer o marketing daquilo que eu vou falar, das dicas do que eu vou vender. Como que você vê esse equilíbrio de você colocar algo na rede social e não colocar suas informações pessoais? Assim, qual o limite entre você falar de você e falar do seu trabalho? Como essa mistura, ela pode trazer problema? Você aconselha realmente uma divisão completa? Como que é essa questão do marketing e a sua vida pessoal? Olha, gente, isso é um assunto muito pertinente, porque que acontece? Devido até mesmo ao grande número de informações, a gente está sujeito também a grande número de espalhar essas informações. E automaticamente, quando a nossa presença está lá nas redes sociais, seja uma foto, seja até mesmo um simples nome, porque às vezes a pessoa não posta nada, mas só dela tá lá, @fulano de tal, ela vai estar lá. Então, é muito fácil hoje em dia as pessoas encontrarem qualquer informação nossa. Eu costumo dizer o seguinte, tudo é equilíbrio. Só que tem coisas que não vale a pena ser compartilhado, porque isso pode se voltar contra a gente mesmo. Por exemplo, compartilhamento de fotos íntimas, que são coisas que hoje em dia, infelizmente, acontecem e que depois pode gerar algum tipo de gatilho emocional, algum tipo de comparação mesmo. Compartilhamento também de informações pessoais, como documentos, assuntos pessoais seus que você não deve compartilhar com ninguém, senha de banco, foto de cartão, porque existem, dentro do equilíbrio, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque como a rede social é tudo, hoje em dia as pessoas normalizam tudo, esse grande excesso de compartilhamento, o excesso que a gente toma cuidado em não compartilhar é o que vai evitar até mesmo futuro problemas. Porque, principalmente agora, está tendo um grande número de contas hackeadas. Contas hackeadas por pessoas que fazem isso e contas hackeadas por robôs. Então, por exemplo, se é um grande número que a gente já não tem mais controle. Mesmo, às vezes, a gente tendo senha, tendo autentificação de 2 fatores e protegendo as nossas redes sociais de várias formas, ainda assim corre risco. Então, quanto menos informações pessoais, informações íntimas, coisas relacionadas a banco, relacionadas a dinheiro, assuntos de família, coisas que vocês às vezes quer manter principalmente para quem quer usar o Instagram para trabalho, ou às vezes quer mesclar as duas coisas, não compartilhe esse tipo de conteúdo. Ótimo. Pessoal, a gente já está quase acabando. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para Jais. A Ana Luísa está com a mão levantada. Você está querendo falar alguma coisa, Ana? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Não. Ramon levantou a mão. É que, tipo, eu tenho o costume de postar fotos de minhas edições de imagem e também de modelagens que eu costumo fazer, né? Modelagem 3D no computador. Isso me ajudaria de alguma forma? Se você pensa em trabalhar com isso, é muito bom. Por exemplo, até mesmo já que você já posta isso, você pode até separar
um só para isso, sabe? Pra você postar suas coisas pessoais que transformam em um ambiente de trabalho. Porque acaba que muitas vezes o Instagram costuma ser, eu falo que é uma vitrine. Para quem quer trabalhar, é uma vitrine. As pessoas vão te procurar lá, o que eles vão ver? A Andressa está perguntando como não ter vergonha de gravar vídeo. Eu acho que é meio que difícil não ter vergonha de gravar vídeo, porque, principalmente para quem vai fazer a primeira vez, a gente fica mais com medo do que o outro vai ver do que o mesmo que a gente vai errar. Por exemplo, tem várias coisas aqui que eu estou falando com vocês que eu já falo no meu dia a dia, mas automaticamente vem um tema, vem outro, vem outro, vem outro, e quanto mais eu coloco em prática, melhor eu vou ficando, mais rápida para falar, para desenvolver o assunto. E isso com tudo na nossa vida. Tudo que a gente coloca em prática e começa, é mais fácil para desenvolver. Uma dica que eu tenho para vocês, por exemplo, para quem quer fazer isso, grava você sozinho, faça na frente do espelho, grava para ninguém ver. O Instagram, por exemplo, tem um recurso dos melhores amigos, grava só para 2, 3 amigos seus, depois começa a postar para todo mundo, e com o tempo vocês vão desenvolvendo. Como eu posso fazer um marketing? Igual começar uma conta sobre determinado assunto e fazê-la crescer. Olha, fazer ela crescer, eu acho que é questão de constância. Agora, como começar é você saber o que você vai falar. Igual eu contei para vocês. Eu escolhi falar sobre dicas. Então, eu comecei dando dicas de beleza, hoje eu dou dica de tudo. Mas ficou marcado, dicas da Jais. Por exemplo, você quer falar sobre sapatos. Aí você vai falar sobre o lançamento de sapato, marcas que estão lançando, de alguma forma que o seu assunto vai tornar relevante, que outras pessoas vão achar aquilo interessante e automaticamente outras coisas também vão começar a chegar. Obrigada. Isso é uma coisa que eu falo também, gente, que eu trouxe para mim mesmo. Não faça para o outro, faça para você. Não espere like, não espere comentários, não espere compartilhar. Porque se você faz para você mesmo, você vai fazer com prazer e a chance de crescer é muito maior. Tem razão. Que nem você tá falando assim, mas, por exemplo, uma pessoa, ela gosta de trabalhar com tal coisa. E aí ela decide trabalhar com marketing usando essa coisa, só que se essa coisa não for tão, como posso falar, procurada pelos outros, a pessoa ela deve procurar expandir mais as coisas no qual ela deve divulgar e trabalhar e não se manter fechadas em só uma coisa específica? Então, depende muito do serviço que você vai oferecer. Por exemplo, vamos citar um exemplo que você quer mostrar poesias que você escreve. Se você quer mostrar poesias que você escreve, primeiro você vai mostrar os seus textos. Depois disso, você vai fazer, através do desenvolvimento dos textos, você vai pensar na possibilidade de escrever blocos de nota, livros, e outras pessoas vão conhecendo isso. O marketing ele tem muitas aberturas de investimento, igual, por exemplo, eu citei para vocês. Dá para trabalhar com vídeo, com foto, com arte animada, com texto. E com isso, aos poucos, o próprio Instagram, né, o algoritmo, vai interpretando o seu conteúdo como algo importante. Principalmente se for coisas que outras pessoas vão visualizando. E também existe por exemplo, quando é com uma empresa, existe, por exemplo, a questão de ter concorrência, porque geralmente concorrência, querendo ou não, é algo que é bom, né? Que é bom. Não, eu acho que assim, é muito difícil ter um conteúdo que ninguém tem na internet. Mas você vai identificar o seu jeito de falar, o seu jeito de fazer, igual. Vocês podem pesquisar lá, tem um monte de perfil escrito dicas. Dicas de beleza, dicas de pele, dicas de roupa, dicas de look. Tem um monte, mas cada um identificou o jeito de se apresentar, cada um identificou o jeito de falar, cada um identificou aquilo que ele quis mostrar no Instagram, entendeu? Então, independentemente de ter concorrência ou não, você sabe o que você quer fazer, você vai fazer em prol daquilo que você escolheu. Aí, automaticamente, também você vai criar o seu nome, que depois vira a sua marca. Entendi.
O Ramon estava também de novo com a mão levantada. Você ainda quer fazer alguma pergunta, Ramon? Não, desculpa, eu esqueci de desligar. Ah, tá bom. Ana Júlia falou dicas para deixar de ser tímida. Eu nunca fui tímida, porque eu sou filha mais velha, então minha mãe sempre me pôs pra frente porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Então era eu que tinha que pedir informação, era eu que tinha que falar. Mas uma coisa que me ajudou muito, gente, é eu treinar comigo mesma. Igual eu contei pra vocês, o exercício na frente do espelho é ótimo. Que é o momento que você tá sozinho, você vai treinar com você mesma e depois você começa a treinar isso com outras pessoas. Um outro segredo também para ajudar na timidez é não se preocupar com o que os outros vão falar. Porque se você se preocupar com o que os outros vão falar, você vai ficar se comparando e às vezes vai estar ótima a sua fala e mesmo assim vai ficar, ficou muito demais, que fulano de tal comentou, alguma coisa assim. Então, não. Faça o exercício com você mesmo, depois treine isso com seus amigos, comece a fazer chamada de vídeo com alguém que você tem intimidade, vai colocando em prática. Depois a naturalidade vai surgindo. Ótimo. Gente, então a gente já está encerrando. Mais alguma pergunta? Uma dica para foco, para ter mais foco na hora de realizar alguma atividade ou compromisso. Eu não entendi. Desculpa, repete, por favor. Uma dica para você ter mais foco para fazer suas obrigações, para concentrar mais. A dica de foco está dentro daquilo que eu contei para vocês no começo, planejamento. Sempre é importante vocês separarem as tarefas que vocês precisam desenvolver. Trabalho de escola, trabalhos por fora, coisas pessoais mesmo, tudo coloque no planejamento. Eu costumo fazer o seguinte, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, eu tiro 15, 20 minutos e anoto tudo que eu preciso para a próxima semana. Ah, eu tenho um compromisso, ah, eu tenho academia, eu quero sair com os amigos, eu anoto tudo. Começo na segunda-feira e vou tentando controlar os meus horários. Porque é claro que a gente não consegue controlar aquilo que não está nas nossas mãos. Imprevistos, contratempos e tal. Mas quando você se planeja, é mais fácil de você se manter focado. Se, por exemplo, você tem muitas tarefas ao longo da semana, a redução das redes sociais, quanto menos você passar no celular, menos horas você passar no telefone, também é mais chance de você se manter focado e continuar concluindo as suas tarefas e as coisas que você programou durante a semana. Entendi. Muito obrigado. Luana, com a mão levantada, tem alguma pergunta, Luana? Não? Podemos encerrar, gente? Então, Joyce, antes de encerrar com você, eu queria saber da equipe, se alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário. Não. Obrigada. Joyce, nós te agradecemos muito. Muito obrigado Prazer aí foi meu. por tudo. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Com certeza, estou à disposição. Agradeço muito a todos que me ouviram. Igual eu contei para vocês, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, eu estou lá como Dicas da Jaice. Inclusive, todas essas perguntas que vocês me fizeram aqui, eu sempre trago lá no meu perfil. Então, a gente pode aprender juntos. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e nós nos vemos na semana que vem, na próxima live também. Fiquem de olho no WhatsApp, toda a nossa comunicação, tudo que a gente tem para passar para vocês vai ser passado com os nossos grupos de WhatsApp, ok? Um abraço a todos e até semana que vem. Oi! Eu queria. Tá atrevido a voltar com de polícia assim que a paciência me falar, cara. Aqui, ó.
Chais, obrigado, viu? Eu converso com você aqui no WhatsApp.